Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos juntos por essa fé preciosa, essa fé cheia de virtude, cheia de poder. Veja, esta fé que é um dom de Deus, esta fé que vem aos nossos corações por predestinação, de acordo com a Bíblia. O justo da sua fé viverá. E nós estamos vivendo de fé na palavra. Veja, estamos nos alimentando da árvore da vida. Nós estamos bebendo da fonte da vida, do pão da vida, vivendo de fé na palavra. Veja, esta fé que nos foi restaurada pela mensagem de Malaquias 4. Esta fé poderosa que veio aos nossos corações pela mensagem do Elias de Malaquias 4, do anjo de Apocalipse 10:7. A exemplo de Maria. Veja, um anjo veio a Maria. Veja, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se manifestar em Maria. Da mesma forma, um anjo veio a nós. O anjo de Apocalipse 10:7, o anjo da sétima era, o anjo do sétimo selo, o anjo da sétima taça. Veja, mas a palavra do anjo é a palavra de Deus, é a palavra falada, é a palavra criativa para trazer os filhos originais manifestados pelo poder da palavra falada. Esses que receberiam o poder vivificador do Espírito Santo. O que faz o poder vivificador hoje? Ele vivifica a mensagem para que nós pudéssemos crer na mensagem. Veja, ninguém pode crer na mensagem se a mensagem não lhe é vivificada pelo Espírito. E o que é vivificar? É tornar vida. O Espírito vem sobre a palavra, faz ela viver, nosso coração capta a palavra. Veja, e o justo da sua fé viverá. Por isso, disse o Senhor Jesus para o apóstolo São Pedro a respeito da revelação da palavra: sob esta pedra edificarei a minha igreja. Nós só somos convertidos quando o véu é tirado da frente dos nossos olhos e nós podemos entrar além do véu de pele humana e ver o que estava manifestado atrás da pele humana do anjo de Apocalipse 10:7. Veja, estava Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque esse é o tempo. Veja, o tempo do entardecer era o tempo quando o sinal foi exposto na porta, na verga da porta e nos umbrais, lá no Egito, no tempo do fim, antes que o julgamento caísse. Veja, e o sinal hoje não é mais a química, mas é a vida que estava no sangue. E o verdadeiro eleito tem a palavra vivificada nessa segunda cavalgada, para que o eleito creia na palavra, viva ela e receba a circuncisão, receba o sinal. Por isso Zacarias viu aquela grande pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, clamando graça, graça a ela. Uma dupla porção de graça a ela. Quem é ela? A igreja, a noiva. Há uma igreja tirada de dentro da igreja, a exemplo de Israel, que foi tirado de dentro do Egito. Os chamados para fora. E esses são pré-ordenados, são chamados. E eles então recebem o poder vivificador, como aquela vara seca de Arão. Veja, colocada lá atrás do véu, ela foi vivificada. Esses têm acesso ao maná da panela dourada. Então o sinal tinha que ser exposto no entardecer. Veja, não importava se fosse um judeu nobre, circuncidado, da tribo de Judá, por exemplo, que tivesse sacrificado um cordeiro pascual, mas se ele não colocasse o sangue na porta, se o sinal não fosse exposto, identificando-o como sacrifício, de nada valia ter matado um cordeiro. Da mesma forma, a morte de Jesus Cristo só tem efeito sobre nós, aqui, hoje, se o Espírito Santo estiver em nós. E o que fará o Espírito Santo? Introduzirá em nós uma nova natureza. Colocará em nós a vida de Cristo. Veja, para manifestar o mesmo caráter. Veja, manifestar as virtudes do Sermão do Monte, da estatura de um varão perfeito. Agora, o profeta pregando a mensagem, o sinal em 63, veja, ele falando a respeito desta hora do êxodo. Veja, houve um êxodo com Moisés, um êxodo com Jesus, e nós estamos aqui no terceiro êxodo. Também estamos comendo o cordeiro pascual. O anjo disse: vai na mão do anjo e toma o livro, e come-o. O que é o livro? O cordeiro. Veja, na boca era doce, mas no ventre era amargo. A perseguição,
a crítica, veja, mentem, falam todo mal contra nós, mas eles não podem ver o que está atrás da pele humana. Ali está Jesus, o pacto. Veja, nós tomamos a ceia, uma simbologia, veja, mas o que nos identifica com o pacto é a circuncisão, é o poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, e hoje, o êxodo é a chamada para fora dos sistemas, parágrafo 60, para entrar na noiva. Não importa o quanto você esteja no sistema, ele ainda requer o sinal da vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará, o sinal ainda é requerido. Veja, todo homem, não importa se ele foi um homem fiel, ele poderia ter sido o faraó do Egito, e ele era o homem mais importante do dia, mas o sinal tinha que ser aplicado nele. Não importava o quão importante ele fosse, se ele era um bispo, sacerdote ou o que fosse, presidente, rei, potentado, monarca, isso não tinha nada a ver com ele. Deus somente reconhecia o sinal. Veja, o povo do pacto. Veja, e é a mesma coisa hoje. O Espírito Santo somente reconhece o povo do pacto. Com quem Deus fez um pacto? Com a semente real de Abraão, no entardecer, quando mandou Abraão matar os animais de 3 anos, colocar, veja, cada metade uma na frente da outra. Veja, depois no final, no entardecer, Abraão dormiu. Veja, e ele então vê Deus passando entre as metades, o pilar de fogo, a nuvem, e vindicou o pacto. Então deveria aparecer aqui no tempo do fim como um sinal, um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, porque as metades tinham que se juntar, identificar ao sacrifício a mesma vida. O último sinal antes da praga cair. Veja, e o pacto sobre a semente eleita para trazer a circuncisão, a vida, a fim de que a morte não atinja o eleito. Veja, Apocalipse 6, verso 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Esse era a águia voando, e olheis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Veja, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Veja, a morte assolando a igreja. Por que estamos vendo tanta mornidão, tanta frieza, tantas pessoas abandonando a fé, tanta apostasia? É simples. A morte tem passado e não tem poupado aqueles que não tenham o sinal. Somente os que têm o sinal, esses são os que permanecerão vivos para a vinda do Senhor. Esses não sofrerão a morte espiritual, porque eles estão selados com o Espírito Santo. Nada vai enganá-los, não há demônio, não há entretenimento, não há mundanismo, não há nada, porque eles estão selados. Veja, a morte estava pronta para assolar o Egito a qualquer momento, e Deus lhes tinha mostrado sua graça, poder e sinais. Eu quero que vocês saibam que isso é o que segue a cada avivamento. Primeiro graça, depois poder e sinais. Graça para vir ao povo, poder para ele mesmo se fazer conhecido, ele, Jesus, e o sinal do tempo. Exatamente o que ele tem feito hoje. Outra coisa, e ele o tem feito de muitas maneiras. Vocês poderiam tomar apenas essa escritura ali e pregá-la. Por 10 semanas aqui, nunca deixá-la. Como ele simboliza as 3 etapas pelas quais temos passado. Ele simboliza as 3 misericórdias de Deus através de Martinho Lutero. Veja, Wesley e Pentecostes. Veja, as 3 etapas da jornada. As 3 etapas da jornada de Israel. Os 3 mensageiros para Sodoma. Todas essas coisas diferentes que eles simbolizaram. Ele simbolizaria o ministério de hoje. Simbolizaria a mensagem de Billy Graham, a graça para o mundo, de Oral Roberts com poder para o mundo e a presença de Jesus Cristo como último sinal para o mundo, pois Sodoma recebeu o seu último sinal. A igreja espiritual, os que foram chamados para fora tiveram o seu último sinal antes que o mundo gentil fosse queimado. Veja, Lucas 17:30, assim será na vinda do Filho do Homem a mesma coisa. Veja o que Deus tem feito por nós, vivificado a palavra, para que nós pudéssemos crer.
e depois aplica em nós o sinal do pacto. Por isso tomamos a Santa Ceia, de que nós estamos debaixo da promessa, de que nós estamos assinalados, de que o anjo da morte não pode nos tocar, de que as pragas não podem nos tocar. A ordem dada ao anjo Apolion de Apocalipse 8, não toqueis naqueles que têm o sinal. Irmão, esta é a hora em que nós estamos vivendo. Se as pessoas pudessem identificar a hora, parágrafo 66, Israel saindo, igualmente com um sinal como é hoje. Observe o que Israel teve no seu êxodo. A primeira coisa que eles tiveram para identificar conscientemente que o tempo estava à mão foi um profeta com a mensagem. Veja, a vinda do profeta de Malaquias 4 nos conscientiza do tempo do fim. Moisés desceu com a mensagem. A palavra de Deus estava com Moisés. A próxima coisa, Moisés tinha que ser identificado. E ele foi identificado pela coluna de fogo. Veja, aquilo identificou sua obra para a qual Deus o tinha enviado. E Moisés tinha a palavra de Deus até mesmo para criar coisas e trazê-las sobre a terra. E o sinal que Deus lhe deu pelo sangue era a identificação, ou melhor, a garantia de que eles ficariam ilesos no tempo da morte. A mesma coisa tem acontecido hoje, a mesma coisa. A palavra de Deus nos tem sido trazida. A coluna de fogo está entre nós, identificando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a segurança do batismo do Espírito Santo em nossos corações, colocando nosso amor para Deus. É o êxodo em ação outra vez. É aí onde nós estamos, amados. Que Deus te identifique com o sinal. Veja, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Veja se sua inscrição está ativa e deixe aí o seu comentário. Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.